Então vamos negociar. Infelizmente, muitas pessoas que ainda estão nessa situação de crise financeira, que estão tentando superar essa tão temida inadimplência ou que almejam a tão desejada liberdade financeira, infelizmente muitas dessas pessoas ainda acreditam que para conseguir alcançar tudo isso, seja necessário ganhar mais ou pior, seja necessário cometer alguns sacrifícios. E acaba que esse ganhar mais nunca chega e esses sacrifícios que são feitos acabam que por agravar ainda mais a situação que já estava caótica. Olha só, preste bem atenção no que eu vou te dizer nesse exato momento. Ganhar mais não é e nunca será um pré-requisito para que você consiga superar essa situação de crise financeira. Da mesma forma que os sacrifícios também não é um pré-requisito para que você alcance os seus objetivos, as suas metas financeiras. E isso não é teoria, isso é um fato. Diariamente eu me deparo com pessoas que conseguem superar essa situação de crise financeira com o mesmo salário que elas têm, ganhando o mesmo que elas ganham quando elas entraram nessa situação caótica. Mas olha só, eu não estou dizendo que deixar de ganhar mais não seja interessante. Sim, é extremamente interessante, é importante. Se você conseguir complementar a sua renda, você vai sim conseguir superar essa situação com uma velocidade maior. Porém, isso não é um pré-requisito. Você vai sim conseguir superar essa situação caótica que você está ganhando o mesmo que você ganha. E eu vou te provar isso nesse exato momento. Mas antes, a gente precisa entender melhor o que te levou a essa situação de crise financeira, o que te levou a essa inadimplência que tem tirado o seu sono. Quando a gente faz ali uma breve busca no Serasa, que é um dos principais birôs de crédito a respeito das principais causas da inadimplência, a gente se depara aqui ó, com o mau uso do cartão de crédito, compras compulsivas, falta de educação financeira, então a gente começa a perceber que essas consequências que têm levado a essa inadimplência não está ligado diretamente ao valor de salário que essas pessoas ganham, não está ligado ao faturamento mensal delas, e sim aos hábitos que elas têm em relação ao salário delas, né, em relação ao faturamento mensal delas. Então percebe só que está tudo ligado a atitudes, a hábitos que elas têm em relação ao consumo. Então, por isso que eu digo para você com toda certeza que ganhar mais não é e nunca será um pré-requisito para que você consiga superar essa situação de crise financeira. Até porque você se endividou ganhando o mesmo que você ganha atualmente e provavelmente você conhece aí alguma celebridade que fatura milhões todos os meses e que está completamente falido. Então, será que ganhar mais seria a solução para todos os problemas? Eu acredito que não. Ganhando mais com esses hábitos que você tem atualmente, a única coisa que mudaria seria somente o valor das suas dívidas. Você estaria devendo mais de acordo com o seu salário. E isso não acontece somente na nossa vida, somente nas nossas finanças pessoais. Isso acontece também nas empresas. Você acha que para uma empresa conseguir superar uma situação de crise financeira, quando a empresa está ali à beira da falência e ela inicia aquele processo de organização financeira, você acha que esse processo que ela inicia, esse passo a passo de colocar a casa em ordem, você acha que o foco dela é aumentar o faturamento dela? É claro que não. O objetivo dela não é o principal objetivo dela não é esse, de aumentar o faturamento dela. Ela vai colocar a casa em ordem, ela vai identificar o que levou ela a essa situação para tentar eliminar esses erros. E é exatamente isso que você deve fazer. Você deve analisar o que te levou a essa situação, quais os hábitos que te colocou nessa situação de crise financeira para que você consiga sair de uma vez por todas dessa tão temida inadimplência que tem tirado o seu sono. Mas a grande questão é como colocar isso em prática nas minhas finanças pessoais, como superar essa situação ganhando o mesmo que eu ganho atualmente, sem ser necessário cometer nenhum sacrifício que pode acabar agravando ainda mais a sua situação. Coloque uma coisa na sua mente: 20% de ação, 80% de resultado. No final você vai entender melhor essa frase. Mas fixe isso na sua mente: 20% de ação, 80% de resultado. Em primeiro lugar, para que você possa aplicar isso nas suas finanças pessoais, você precisa de fato entender o que te levou a essa situação de crise financeira. Identificando o que te levou, você vai começar a criar, eu diria que alguns mecanismos de defesa para que esses erros não aconteçam novamente. E o primeiro mecanismo de defesa que você vai criar é de fato construir ali um orçamento mensal. Você precisa saber exatamente para onde é que o seu salário está indo. E eu te perguntar agora,
qual que é a porcentagem do seu salário que é destinado ali para despesas fixas ou despesas variáveis? Você saberia me responder? Provavelmente não. Então, o primeiro erro é esse: você precisa ter, eu diria que esse GPS do seu salário. Você precisa saber exatamente qual é o caminho que o seu dinheiro, que o seu salário está seguindo, para que assim você tenha todos os dados necessários, todas as informações necessárias, para que você possa ter uma visão mais ampla dessa situação e possa identificar com mais facilidade onde é que você consegue estar fazendo ali alguns ajustes necessários, onde você consegue estar, eu diria que remanejando o seu salário. Aqui eu vou tirar um pouco, aqui eu vou acrescentar um pouco mais, eu vou destinar um pouco mais para essa parte. E tudo isso você vai conseguir através desses dados, através dessas informações, tendo esse orçamento mensal. E olha só, o seu orçamento, ele não precisa ser aquela coisa que vai te prender, né, aquele orçamento extremamente engessado que você está ali, eu diria que refém dele. Não, você precisa simplesmente se adaptar a ele. Por mais que o seu orçamento ele seja ali um pouco engessado, difícil de ser, eu diria que até mesmo manuseado, você vai sim conseguir fazer alguns ajustes. E olha só, são esses pequenos ajustes que vão trazer resultados, porque não adianta nada você esperar que uma grande mudança é que vai trazer um grande resultado. Isso não acontece. Coloque isso na sua mente. Então, os pequenos detalhes, as pequenas mudanças, as pequenas várias mudanças, essas é que vão trazer ali o verdadeiro resultado que vai te levar ao seu objetivo principal, que é superar essa situação de crise financeira que você está. Construir o seu orçamento mensal, comece a mudar os seus hábitos, porque como eu disse para você, os hábitos têm sido ali uma das principais causas que tem aumentado ainda mais esse percentual de inadimplentes, que só vem aumentando mês após mês. Então comece a mudar os seus hábitos, comece a buscar conhecimento, comece a buscar ali estratégias para que você possa estar aplicando na sua vida financeira, para que você possa até mesmo estar negociando essas dívidas da maneira correta. Tenha o hábito de leitura, tenha o hábito de aprendizagem, porque é exatamente o conhecimento que vai te tirar dessa situação. Eu já disse aqui nesse canal, vou repetir quantas vezes for necessário. Não existe nenhuma estratégia inovadora que traga resultados da noite para o dia. De fato, o que vai te tirar dessa situação vai ser o conhecimento, vai ser a estratégia que você vai aplicar nas suas finanças pessoais. E já partindo para a estratégia, quando a gente fala ali em estratégias para superar uma situação de crise financeira, a gente se depara mais uma vez com consequências que levam à inadimplência. E uma das principais consequências também, que está ali no top 10 entre os principais causadores do endividamento, está ali a falta de uma reserva de emergência, está ali a falta de quitação de dívidas, e é exatamente nesse momento que vai entrar os 20% ali de ação. É exatamente nesse momento que você vai se esforçar para conseguir, eu diria que os recursos necessários para posteriormente você estar buscando ali bons acordos, boas negociações que de fato te tire dessa situação de crise financeira que você está. Então, tendo esse orçamento mensal, fazendo esses pequenos ajustes, mudando os seus hábitos, tendo mais educação financeira, você vai sim conseguir destinar 20% do seu orçamento para estar construindo ali a sua reserva de emergência e a sua reserva de quitação de dívidas. Importe, em primeiro lugar, em construir a sua reserva de quitação de dívidas, porque muita gente coloca na cabeça que o mais importante, o primeiro passo a ser seguido seria negociar uma dívida. E elas acabam esquecendo que uma negociação nada mais é que mais uma responsabilidade financeira. Você estando nessa situação de crise, nessa situação de desorganização, você está preparado ou preparada para assumir mais essa responsabilidade financeira? Eu acredito que não. Então se preocupe, em primeiro lugar, em construir o seu orçamento mensal, em conseguir ali mais educação, mais informação financeira, porque são essas informações que vai te levar a estar tomando as decisões corretas. Se preocupe em ter hábitos de consumo saudáveis para depois você se preocupar em negociar essas dívidas. Porque eu já disse em outros vídeos que hoje uma das principais causas que tem levado
a essas ações judiciais de cobrança tem sido exatamente essas negociações mal planejadas. Negociar no momento errado, no momento que você não tinha essa reserva de quitação preparada, nesse momento que você não estava com seu orçamento mensal preparado para estar assumindo mais essa responsabilidade financeira, é negociar não tendo as estratégias corretas. Então, essas negociações mal planejadas têm aumentado ainda mais esse número de ações judiciais de cobrança. E eu tenho certeza que esse não é o seu objetivo através de um planejamento, através de uma negociação. Eu tenho certeza que o seu principal objetivo é diminuir juros e multas que estão sendo cobrados ali de forma abusiva, de forma excessiva. Então, se preocupe com esses 20%. Se preocupe em construir a sua reserva de emergência, a sua reserva de quitação de dívidas, para depois você possa estar dando início à trajetória para estar negociando essas dívidas da maneira correta, utilizando as estratégias corretas, para que essa negociação não acabe agravando ainda mais essa situação que você está. Agora, se você quer aprender a negociar as suas dívidas da maneira correta, utilizando as estratégias corretas, utilizando os canais corretos de negociação, é só você clicar no link que tem logo abaixo aqui nesse vídeo e fazer parte da comunidade Recuperando as Finanças. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.